Agora você ouve o Novo Show com André Rodini, aqui na Rádio CNN, a rádio da família. Bom dia você que está ligado aqui na CNN. Hoje eu tenho uma convidada mais do que especial. Hoje eu vou falar com a Andréia Vitaliano. Ela é coach, filósofa, gestora de uma grande empresa aqui de Ribeirão Preto, que no caso é a nossa patrocinadora, a família Prever, e ela tem coisas maravilhosas para falar para a gente. Ela que trabalhou já diretamente com Augusto Cury, ela que é envolvida em palestras motivacionais, empreendedora da área de gestão de mulheres, empreendimento feminino. Você não pode perder. De agora não desliga mais o rádio, não mude de canal no YouTube, porque agora nós temos de verdade uma das melhores comunicadoras daqui de Ribeirão Preto. Bom dia, Andréia. Tudo bem? Muito obrigada. Bom dia. É uma delícia estar aqui mais uma vez com você, batendo esse papo e, claro, levando uma motivação para quem está nos ouvindo, né? Ai, que bom. Porque, olha, Andréia, às vezes a gente recebe ligação aqui, as nossas ouvintes mesmo, estão um pouco tristes, que estão desmotivadas e que precisam de uma coragem. E assim, a gente percebe que a maioria dos nossos ouvintes aqui já tem mais de 50 anos, né? Eu tenho 50 anos, então é do meu grupo para frente. Aliás, eu tenho 55 já, mas é do meu grupo para frente. E a gente vê assim que a tristeza, a solidão, elas caminham juntas. Você percebe que ficar sozinho muito tempo pode causar tristeza nas pessoas? Sim, claro. Na verdade, nós somos seres humanos, estamos ligados em outros seres humanos. Então, quando a gente se sente muito só, né, nós estamos num cárcere emocional. E aí é onde chega a solidão, a tristeza, e nós precisamos já providenciar algo para sairmos dessa situação. Então, por isso que a gente fala muito, vá fazer sua caminhada, vá para o parque, mesmo que esteja sozinha, vai arejar, vai se conectar com a natureza, com outras pessoas que ali estão. Porque se a gente ficar muito tempo sozinho, as relações são inevitáveis e são saudáveis para o ser humano, porque promovem emoções positivas. Aí nós caímos nesse desânimo, nessa solidão e nessa tristeza. E todo mundo precisa do outro para evoluir, né? Aí eu sempre falo aqui para os ouvintes que mesmo aquele parente, aquele casca de ferida, aquela pessoa mais difícil, aquela pessoa é a pessoa que mais vai mexer com as suas dificuldades e com aquelas coisas que você precisa melhorar dentro de você, a sua irritabilidade, às vezes uma conversa, um perdão. O perdão é muito importante na cura das dores. Você concorda com essa frase? Com certeza. Eu sempre gosto de fazer a analogia que na vida existem processos, né? E dentro desses processos que nós vivemos, existe um propósito. Mas só chega no propósito quem suporta o processo. Então, se você tem pessoas aí ao teu redor que são pessoas difíceis, alguma coisa elas têm para nos ensinar. Na verdade, a gente julga o próximo com aquilo que a gente tem dentro. Então, se algo ali te incomodou, é porque você também tem que elaborar algo em si para que essa situação seja transformada. É aquilo que tem que ser mudado, que a gente fala assim, porque quando a gente sente a raiva ou o ódio, é como se a gente estivesse segurando uma brasa de carvão quente na nossa mão, querendo que o outro se queime, né? Na verdade, o ódio faz mal é pra gente mesmo, né? Quando Exatamente. A gente odeia e sente Isso, raiva. libera o perdão. É importante perdoar. Perdoar-se e também perdoar o próximo. Você conhece a etimologia da palavra perdoar? Perdoar? Perdoar, em grego, quer dizer muito, demais. E doar é doar mesmo. Então, quem perdoa, doa tudo aquilo que tem. E eu acho que essa doação faz com que a gente coloque para fora todos os nossos sentimentos ruins, as mágoas, tudo, e a gente se sente mais leve, né? Porque É o esvaziar-se, né? Esvaziar-se de doar as coisas ruins que estão nos incomodando. Mas muito bem. Andréia, eu tenho uma pergunta aqui, que é uma coisa que às vezes assim, a gente percebe muito, o crescimento da camada populacional da terceira idade. É uma coisa que nós falamos sempre aqui no nosso programa, né? A quantidade de pessoas que estão envelhecendo e a pouca quantidade de pessoas que está nascendo, e a pirâmide populacional está se invertendo. Então nós temos hoje mais pessoas com mais de 60 anos do que pessoas com menos de 14 anos, né?
Como é que isso reflete nas relações familiares? Como que você vê isso? Uma família que tem mais avós do que netos, né? Como é que funciona? Na verdade, nós estamos chegando aí junto, mais ou menos, como outros países, que são países que têm uma população mais velha, mais idosa. Portugal é um deles, né? Japão. Então, o Brasil está caminhando rumo a ser um país um pouco mais idoso. E agora? Agora, eu penso que muda tudo. Porque tudo que a gente promove para jovens, a gente já tem que começar a pensar como chegar numa classe que já atingiu seus 60, 70 anos, que tem outros objetivos. Então, na família é a mesma coisa. Você tem mais pessoas idosas do que jovens. Como é que você linka isso? Né? Então, primeira coisa, os jovens têm que parar para ouvir mais. E aí eles não têm mais paciência. Porque estão conectados demais, só querem um mundo online e nós estamos de lado. Então, nós temos que reeducar esses jovens para que eles possam ouvir mais, porque os mais velhos têm muita sabedoria. Demais. E eu até digo mais que a gente, antes de reeducar, a gente tem que educar. Porque muitos pais estão delegando essa função para a escola e a escola não é local de educar as pessoas, é local de ensinar as pessoas, né? Então, qual o ensinamento que você recebeu dos seus pais que você hoje passa... É filho que você tem, né? Tenho dois meninos, então, isso. Que ensinamentos você passa de geração para eles? Bom, primeiro eu aprendi que existe uma hierarquia familiar, então que tem que ser respeitada. E isso também hoje a gente vê que está invertido, né? Os pais ficam com tanto medo de educar, que delegam para a escola, porque tem medo. Ai, qual vai ser a reação do meu filho? Ontem mesmo, até vou te contar um caso aqui. Eu parei meu carro em frente à padaria, falei, vou fazer um lanche rápido, que eu tenho que dar treinamento à noite. E tinha a avó ali com uma criança, ela não sabia lidar. E ela bateu. E eu estava vendo aquela cena na minha frente e falei, ai, meu Deus, como é que eu posso, né, ajudar ou interferir? Porque eu estava vendo a hora da avó ter uma síncope nervosa e uma criança de 4 anos dominando toda uma situação. E ela sem controle nenhum. Então, houve uma inversão. Os adultos estão com medo das crianças. Então, na minha educação, a gente tinha claramente qual o papel do pai, qual o papel da mãe, qual o papel dos avós, que vinham todos os finais de semana e traziam as boas novas e faziam uma comida diferente. Então, hoje, a gente vê assim, os pais trabalhando muito, de dia e de noite, os filhos ficando muito só, ou cheios de atividades no mundo online, natação, inglês, mas com a falta do amor e da família. E não se ensina mais a hierarquia. Então, dentro de um sistema familiar, existem o pai, a mãe, que são hierarquia máxima, os avós, que são fontes de sabedoria, e a criança, que precisa aprender com tudo isso. Então, hoje, o que a gente vê? Os pais perdidos, totalmente sem ação, né? Não sei o porquê. Quer acalmar a criança, dar um telefone para ela? Ou uma avó ali que perdeu todo o controle da situação ontem, acabou batendo na criança, aí que a criança se jogou no chão mesmo. Então, a gente vê um descontrole e uma inversão dentro do sistema familiar. As crianças dominam sem ter maturidade nenhuma, os pais adoecem e adoecem a criança. Então, realmente, hoje, precisa parar para olhar para essa situação e pegar a educação como algo primordial. Nós precisamos educar. A função do pai e da mãe de corrigir a criança. Eu lembro que você estava falando de birra, você está contando a história dessa criança aí que deu birra. Cada um dos meus filhos deu uma birra. Uma. A primeira birra que eles tomaram, aí eu ligo a voz no modo turbo, né? Aí não precisa nem encostar a mão, porque aí já assusta e eu acho que hoje falta isso, né? Falta. Eu lembro que meu pai, ele corrigia a gente só com o olhar. Olhou, a gente já sabia que estava fazendo coisa errada, não precisava... Agora, hoje não, a comunicação hoje é feita por WhatsApp. Pelo WhatsApp. A família dentro da casa, o pai conversa com o filho por WhatsApp, não é isso que está acontecendo? Então, nós estamos tendo inversão de valores e vamos ser entregues hierárquica. agora para a inteligência artificial, né? Porque que vem complicar ainda mais o quadro. Ainda mais. Hoje, a gente está na iminência de partir para um futuro em que robôs, inteligência artificial vão ditar as regras. Como a gente não dita, alguém vai fazer isso por nós, né? Exatamente. Aí vamos ficar refém mesmo, né? Reféns. Mas a gente tem tempo de reverter Sim. isso. Eu acho que a gente que viveu uma geração... A gente viveu nos 2 séculos, né?
Sim. E essas crianças estão vivendo só nesse primeiro século, aqui no começo desse século, em que existe muita facilidade, muita tecnologia, mas falta ainda o acolhimento paterno, o acolhimento materno, e como você disse, a hierarquia familiar, né? O amor ficou distante, né? Não tem mais aquele afeto, aquele amor que realmente nós vivemos isso. O que acontece na nossa geração, que acho que a gente tem mais ou menos a mesma idade, os nossos pais não tinham muito conhecimento, né? Porque o conhecimento não chegava, era difícil, né? Você ter estudo e um conhecimento fácil, como a gente tem hoje, só que eles tinham uma educação que vinha dos pais, né? Eu me lembro que meu pai sempre falava, antigamente não existia contratos, existia o fio do bigode. Então, com a sua palavra, você se comprometia. Então, eles traziam uma bagagem de valores muito grande que conseguiram passar para a gente. Hoje, nós temos o conhecimento está aí, é só acessar o Google. Né? As crianças têm esse conhecimento de forma imatura, mas se perdeu os valores e o amor, o contato familiar, né? Que é o mais importante. Nem se olha no olho. A gente vê que a sabedoria, ela perdeu espaço para o conhecimento. E o conhecimento hoje ele nem é profundo, ele é supérfluo. A criança, o jovem, lê o cabeçalho, lê a manchete e acha que já entendeu o texto. E a minha avó fez um papel muito importante na minha vida, ela tinha até o 4º ano primário só, né? E ela era de uma sabedoria, coisa maravilhosa. Então, ficar perto do avô, da avó, a gente colhe, além do amor e do carinho, né? Porque avô e avó são mais doces, né? A gente colhe também a sabedoria. A sabedoria. E eu acho que está faltando isso, eu acho que nas relações hoje entre os pais e filhos. E precisa ser cultivado. Né? Mais uma vez. Como cultivar, André? Como cultivar? Fazer uma roda familiar, bater um papo, né? Ensinar esses jovens a estar ouvindo, estar em conexão, jantar junto, promover o almoço junto. Isso foi se perdendo. Que coisa. E aí, para onde a gente vai parar? Então, eu penso assim, que a diminuição do número de filhos é uma coisa que está acontecendo de uma forma até acelerada. A quantidade de jovens que não pensam em casar e que adotam um cachorrinho, um gatinho como companhia está muito grande, né? E essa transferência essa carência está sendo transferida para um bichinho de 4 patas, que é fofo, é gostoso, tudo, mas que não interage em dificuldades, né? Sim. Ele promove emoções positivas. Na verdade, o ser humano ele é carente de afeto. E o cachorrinho, ele te dá afeto, ele promove as suas emoções positivas e aí ele passou a ocupar um lugar na família. Então, ele é um membro da família hoje. Então, inverteu-se mesmo, né? Por que não uma criança e sim um cachorrinho? Então, enquanto o membro da família, tudo bem, mas quando ele for a família, aí já fica muito difícil, né? Bom, a gente gosta muito do assunto, a gente gosta do tema, a gente quer ouvir você. Manda sua pergunta na próxima vez que a gente gravar, a Andréia responde. Andréia, eu queria te perguntar uma coisa, que tipo de música que você gosta? Nossa, música do Roberto Carlos, da minha época, claro, né? Roupa Nova. Você gosta ou já ouviu o Rod Stewart? Gosto também. Nós estamos sorteando 2 convites para o show do Rod Stewart, que acontecerá dia 29 de setembro. Isso. E quem quiser participar, liga aqui no 3967-6000 e dá o nome que você vai concorrer. Você já ligou? Precisa ligar. Eu não, vou ligar. Vai ligar para concorrer. Porque a Prever é a nossa parceira, é a nossa patrocinadora. E de vez em quando os promotores de shows passam para a gente alguns convites para a gente divulgar. E é isso que a gente está fazendo com o show do Rod Stewart, que vai acontecer no estádio do Botafogo, dia 29. Você que ainda não ligou, ligue e participe. Aproveita que vai ser um show e tanto, hein? Maravilhoso. Falar em artista, você é ligada ao Augusto Cury. Isso. Você pode me falar um pouco dele? Porque, assim, eu ainda não o vi pessoalmente, mas eu vejo que esse homem ele tem um conhecimento, uma sabedoria
E aonde ele chega, ele é tão bem acolhido que eu gostaria que você me falasse um pouquinho da sua experiência com ele, se for possível. O Dr. Augusto Cury, hoje, ele tem grande participação, né, com a humanidade, através das suas obras. Ele é o psiquiatra mais lido em mais de 70 países. Então, não é só aqui no Brasil. Ele expandiu de uma forma, porque, através da sua obra, ele ajuda a humanidade a pensar, a refletir, a conviver. Então, essa minha ligação com ele é que o doutor, hoje, ele é um dos precursores do Centro de Gestão da Emoção no Ribeirão Shopping, chamado Multiser, junto com o doutor Isaac Pérez, tiveram essa ideia pós-pandemia, e ali funciona um centro de gestão da emoção. Na parte de baixo, ele tem algumas salas com atendimentos psicológicos, com psicólogas treinadas por ele. E na parte de cima, nós temos o centro de treinamento, com sala interativa, tudo em torno da metodologia Dr. Augusto Cury. E eu sou uma treinadora comportamental e hoje ministro treinamentos lá. E um dos treinamentos é o curso de gestão de relacionamentos e conflitos. Então, nós recebemos lá gestores, líderes, famílias, todos aqueles que querem saber como se relacionar melhor. Vocês atendem, assim, famílias, assim, o grupo, como terapia familiar, assim, também? Ela tem todos os tipos de terapias, aí tem as profissionais capacitadas, atendem crianças. Então, tem várias psicólogas dentro dos segmentos. Familiar, criança, empresarial, idoso. Realmente, assim, vale a pena conhecer, tá? Tem todo o know-how, né, do Dr. Augusto e a parte humana dele, que é muito forte. Por que você sente isso? Nós também sentimos, inclusive o Samuca também faz parte da equipe, o nosso cinegrafista. A gente acompanha ele em algumas palestras. Hoje ele ministra palestra nas capitais, né? Ele já não tem tanto tempo de fazer local, mas então nas capitais ele sempre está, uma vez por mês em cada capital brasileira, levando a obra adiante. E ele tem assim tanto conhecimento e sabedoria, ele desenvolveu uma teoria de inteligência multifocal que ajuda o ser humano a pensar melhor, descobrir quem é, como se comunicar. Então, é riquíssima. E ele tem uma luz muito grande. A gente chega perto dele, a gente sente isso. Ele é gigante. Então, é um prazer enorme fazer parte da equipe dele. A Prever me emprestou, né? Falei para o meu diretor, e agora? Ele falou, pode ir, mas você volta. Eu falei, então tá bom. Então, eu também tenho aprendido muito. É um ser humano incrível. Você disse que atende empresas. Como é que funciona esse lá de psicologia para empresas? Isso, a gente tem treinamentos corporativos. Então, nós fechamos o pacote com empresas que queiram capacitar os seus líderes, os seus colaboradores, que tem algum gap específico. Então, nós atendemos muitas empresas lá também. Porque existe muito conflito no mundo corporativo, Sim, não existe. relação... E a teoria dele, ela é muito específica, maravilhosa, para que realmente a gente alcance a maturidade emocional através da gestão da emoção. Muito bem. E como que você devolve isso para as mulheres? Porque eu vejo que você pratica e é envolvida com empreendedorismo feminino. Isso. Esse já é um trabalho meu específico que eu comecei há 10 anos atrás. E bem pequenininho. Nós começamos com 7, 8 mulheres. Hoje nós atingimos, agora em Sertãozinho, foi o último. Tinha quase 200 mulheres e o ano que vem nós estamos querendo ir para 500 mulheres. Então, como funciona isso? É um encontro anual aqui na cidade de Ribeirão Preto e também nas cidades vizinhas, onde a gente reúne mulheres empreendedoras que queiram falar dos seus negócios, que queiram se capacitar, que queiram se conectar. E os eventos estão ganhando um corpo muito grande. Por quê? Porque as mulheres são muito carentes. Elas querem expandir, elas querem fazer, só que existem muitas barreiras. Então, com as técnicas, ferramentas, metodologia que a gente já desenvolveu para as mulheres, a gente tem ajudado bastante. Uma das coisas que eu vejo assim, que existe uma dificuldade muito grande, não só para mulheres, como para homens empreendedores, é financiamento. Vocês discutem financiamento, linhas de crédito, Sebrae, esse pessoal todo se envolve no programa de vocês? Sim. Inclusive, tem muito
muitos hoje apoiadores, né? Cicobi, Sebrae, que tem essas políticas para financiamento muito boas, mas o nosso evento em si, ele tem o objetivo de conectar mulheres. Por quê? Através da conexão saem grandes negócios. Então, de Sertãozinho mesmo, a gente já está sabendo que 3, 4 já se uniram para montar um outro negócio. Então, esse é o fortalecimento do empreendedorismo feminino. Muito bom, é excelente saber essas coisas. Às vezes você que está querendo se envolver mais, está na hora de você partir para a independência financeira, você tem aquela vontade de empreender, mas às vezes está faltando um puxãozinho, um empurrãozinho. Entra na rede social da Andréia, acompanha ela faz coisas maravilhosas. E você vai ver o dia que vai ter alguma palestra, algum lugar que você vai poder participar. Andréia, passa para o pessoal a sua rede, por gentileza. Andréia Vitaliano Oficial. É só acompanhar. Andréia Vitaliano Oficial. Simples assim. Simples assim. Lá tem tudo que nossos programas de treinamento. E também muito conteúdo. Eu procuro trazer muito conteúdo motivacional para que realmente todos que acessem ali levem alguma coisa boa para casa. Deixa eu levar para a vida isso aqui. E se a pessoa te chamar lá no reservado, você responde? É você quem responde ou você tem assessor? Não, eu tenho assessor também ali, mas eu que respondo. Mas perguntas básicas assim, que dia que vai ter essas coisas? Sou eu mesma. Tá bom. Olha, gente, é isso. Foi um prazer, eu vou passar agora a vez, nós voltamos daqui a pouco, eu vou continuar sem a Andréia, porque o nosso programa ainda vai debater um assunto que você não pode perder agora, fique ligado, porque isso foi um oferecimento da Prever, mas quem vai fazer a propaganda da Prever agora é a Andréia. Isso, nós convidamos você a conhecer a Prever Campos Elíseos através das nossas redes sociais. Tem um trabalho muito bonito que a gente vem fazendo no Momento da Família, às terças e quintas, nas mídias de TV, mas que também estão nas nossas redes. Então, nós temos lá o Instagram do Momento da Família, com receitinhas maravilhosas, e nós temos também o Face da Prever, com dicas de bem-estar, saúde, lazer e as receitinhas, que tem feito muito sucesso. Se você ainda não é associado, associe-se já. Através do telefone 34 1000, você vai receber aí todas as informações sobre o plano de assistência familiar da Prever Campos Elíseos. É isso. Se você ligar no 34 1000, a pessoa que te atender, ela vai marcar um horário com você e ela vai na sua casa te atender. Você não precisa vir até a Prever, mas se você quiser vir, estamos, né? Eu estou quase falando que eu estou de dentro. À disposição. E você participa de uma empresa séria que vai te dar um bem-estar que você não imaginava que fosse possível. Não é isso? Isso mesmo. Nós temos muitos benefícios em vida. A Prever está sempre de portas abertas para recebê-los, para um cafezinho, para conhecer as nossas dependências. Temos o crematório PET, enfim, tem uma série de situações que você vai gostar. Então, sábado de manhã, 7 horas, liga na rádio CMN 650 AM, fala comigo, André Rodini, e concorra a um par de convites para o show do Rod Stewart, que vai ser no dia 29 de setembro, no estádio do Botafogo. E eu vou ganhar! Muito obrigada! Obrigado, pessoal. Até daqui a pouco. Até. Quando precisar, Prever Campos Elíseos. Assistência familiar, carinho, respeito e dedicação ao alcance de todos. Avenida Saudade 630. Fone 3434-1000. Quem ama seu pet, agora vai ficar mais tranquilo. Crematório Pet Prever. Um local onde você pode fazer uma despedida digna e uma fiel homenagem ao seu pet. Associe-se já e tenha vários benefícios ao plano Pet Prever. Condições especiais a partir de só R$ 6,99 por mês. Faça já seu plano. Seu pet merece essa despedida digna. Crematório Pet Prever. Avenida Saudade 630. Fone 3434-1000. www.crematoriopetprever.com.br. Crematório Pet Prever. Uma fiel homenagem. Filho, vamos com o papai ali? Papai, onde estamos indo? Na Prever Campos Elíseos, filho. O que é isso, pai? Filho, a Prever é a empresa que cuida do nosso futuro com muito carinho. Como assim? Além de nos dar cobertura, emprestar aquela cadeira de rodas para a vovó, sabe aquela cadeira? É a Prever que empresta. Ela nos ajuda também no tratamento do dentista, filho. Tem várias outras coisas que ela faz. Vamos lá para você conhecer. Nossa, pai, é nova essa empresa? Não, a Prever está aqui desde 1961. Foi seu avô José que me trouxe aqui pela primeira vez.
Prever Campos Elíseos, cuidando da sua família, cuidando de você. Em Ribeirão Preto, ligue agora, 3434-1000. Gostei do chá com bolachas que serviram pra gente. Muito bem, muito bem. Olha, estamos de volta. Espero que você tenha gostado bastante aí da entrevista que a gente fez com a Andréia, né? E dando sequência agora, nós vamos falar da Feira do Livro, de leitura. Você tem lido? Faz quanto tempo que você não lê um livro, né? Um livro espírita, um livro, um romance, um livro de ficção científica, né? O Brasil é um país hoje ainda muito pobre em leitura, né? O Brasil hoje, a média de livros por ano é de 4,5 livros por ano por pessoa, né? E o ideal seria que os brasileiros estivessem lendo aí mais de 10 livros por ano, né? Pelo menos, mesmo que não dá um por mês, mas um a cada 40 dias, né? Seria uma coisa bem bacana. Nós temos algumas curiosidades que eu gostaria de passar para você, nosso ouvinte, né? O Brasil é o 5º maior mercado editorial do mundo. Você acredita isso? O Brasil imprime livros de todos os tipos. Aqui eu estou até com um livro aqui, ó, livros de todos os tipos, né? E, por incrível que pareça, é um país que ainda existe uma quantidade muito grande de analfabetos. É o país em primeiro lugar no número de analfabetos adultos no Brasil. Fruto de um ensino lá para trás, né, que foi muito capenga. E eu tenho até medo de falar que eu acho que essas crianças que estão saindo da escola agora sem aprender a ler, né? Porque nós tivemos o problema da pandemia, abandono de escola, as crianças não conseguiram aprender, esses serão os analfabetos que nós vamos ter aí no futuro. Um analfabeto funcional, uma pessoa que talvez saiba juntar letras, mas não sabe o que está lendo, não sabe interpretar um texto. A minha preocupação é como é que nós vamos fazer essas crianças hoje, né, jovens, analfabetos, conseguir uma boa colocação para ter renda, para ter trabalho, né? Essa é uma coisa difícil, mas vamos lá. Aqui no Brasil, as mulheres leem muito mais que os homens. Aliás, as mulheres fazem muito mais coisas que os homens. Os homens parece que estão perdendo a corrida faz tempo, né? Os livros mais lidos no Brasil são romance, suspense, né? E os livros de autoajuda. Tem muita gente que usa o livro de autoajuda e ele é bom, é realmente bom. Tem coisas muito importantes lá. Nós falamos agora aí do Augusto Cury, né? Psiquiatra, escritor de livros de autoajuda importantíssimos. E às vezes a pessoa está precisando de um empurrão, não sabe por onde que começa, por onde que retoma a vida. E um livro de autoajuda, olha, pode ser, né, uma mão na roda. Como um livro espírita também pode ser importantíssimo. Infelizmente, nessa feira do livro, nós não temos livros espíritas, né? Mas livro da nova cultura woke tem demais. Livros que estimulam as pessoas a buscarem mais os prazeres físicos, né, do que uma experiência espiritual. Mas livro é livro. Cada um lê o que quer ler, né? Se você quiser ler um livro espírita, você vai na banca espírita, compra, que vai estar lá aberta, né? E tudo bem. Muito bem. As bibliotecas públicas no Brasil são o lugar onde mais são buscados os livros. Então, os jovens estão buscando as bibliotecas, isso é muito bom, né? O governo brasileiro tem implementado aí já há muitos anos uma série de políticas para incentivar a leitura, como o Programa Nacional do Livro Didático. Só que tem um porém no livro didático. Muito do material do livro didático teve que ser revisto. Porque o livro didático, ele, influenciado pelas ideologias que a gente tem hoje, acabava colocando inverdades nas matérias de geografia, por exemplo, como o produtor rural sendo o vilão da história do Brasil, né? Existia uma coisa assim, tanto que a revisão do material didático ocorreu por conta
das instituições ligadas ao agronegócio. Porque o Brasil hoje só não está capenga, morto e acabado, porque o agronegócio que produz alimentos, tudo que você comeu hoje veio do agronegócio, não diga que não veio, porque veio. Se não comeu tudo do agronegócio, está comendo alguma coisa que não é de alimento, né? Veio do agronegócio. Se você chupou a bala, tem açúcar, açúcar veio do agronegócio. Se você comer um pastel frito, tudo é do agronegócio. O óleo de fritura, a farinha que fez a massa, o recheio, é tudo do agro, né? Então foi preciso corrigir isso aí, né? E eu temo que o livro didático ainda hoje precise de correções. Porque, na verdade, o que a gente está falando? A gente está falando de coisas que vão fazer o conhecimento da pessoa, do aluno, quem está crescendo no mundo. Então, o que nós temos que ensinar às crianças? Basicamente, olha, o Brasil trata muito mal a língua portuguesa. A língua materna nossa, nós falamos a língua portuguesa. Os jovens saem da escola sem saber operações básicas de matemática. Isso eu tenho falado isso aqui ao longo do programa todo, nossos programas, eu tenho muito interesse na educação. E o que está acontecendo? Que os livros, a ideologia. Não é importante mais você saber matemática ou português. O importante é você saber o que significa uma sigla LGBTQIAI+, não sei o quê. Isso é que é o importante. Agora, você saber a construção de um texto, a redação de um texto, introdução, desenvolvimento, conclusão, tempo verbal, essas coisas não é mais importante. Então, e o que está acontecendo é que as crianças estão saindo das escolas sem saber fazer uma redação. E quem lê mal, escreve mal. Então, falta leitura, falta cobrança, falta estímulo à leitura, né? Porque a leitura ela é estimulada. Um dos livros que é mais lido no Brasil, e é um livro que eu li 2 vezes para meus filhos, quando eles eram pequenininhos, eles não sabiam ler, eu lia para eles. Era O Pequeno Príncipe. E O Pequeno Príncipe tem lições importantíssimas, né? Sobre o caráter, a retidão, a responsabilidade. É desses livros lúdicos que ensina a criança a se desenvolver como ser humano. Então, deveria ser matéria obrigatória, né? Mas muito bem, o Dia Nacional da Leitura é comemorado no dia 12 de dezembro e no dia 12 de agosto, ou seja, um mês antes, vai ser a Feira do Livro aqui em Ribeirão Preto, que ela vai do dia 22 ao dia 20 de agosto, tá certo? E para falar mais sobre a Feira do Livro, que é o que eu vou falar daqui para frente, nós vamos só para um rápido intervalo comercial, com o apoio da Prever, Família Prever, e nós já voltamos. Quando precisar, Prever Campos Elíseos. Assistência familiar, carinho, respeito e dedicação ao alcance de todos. Avenida Saudade 630. Fone 3434-1000. Quem ama seu pet, agora vai ficar mais tranquilo. Crematório Pet Prever. Um local onde você pode fazer uma despedida digna e uma fiel homenagem ao seu pet. Associe-se já e tenha vários benefícios ao plano Pet Prever. Condições especiais a partir de só R$ 6,99 por mês. Faça já seu plano. Seu pet merece essa despedida digna. Crematório Pet Prever. Avenida Saudade 630. Fone 3434-1000. www.crematoriopetprever.com.br. Crematório Pet Prever. Uma fiel homenagem. Filho, vamos com o papai ali? Papai, onde estamos indo? Na Prever Campos Elíseos, filho. O que é isso, pai? Filho, a Prever é a empresa que cuida do nosso futuro com muito carinho. Como assim? Além de nos dar cobertura, emprestar aquela cadeira de rodas para a vovó, sabe aquela cadeira? É a Prever que empresta. Ela nos ajuda também no tratamento do dentista, filho. Tem várias outras coisas que ela faz. Vamos lá para você conhecer. Nossa, pai, é nova essa empresa? Não, a Prever está aqui desde 1961. Foi seu avô José que me trouxe aqui pela primeira vez. Prever Campos Elíseos, cuidando da sua família, cuidando de você. Em Ribeirão Preto, ligue agora, 3434-1000. Gostei do chá com bolachas que serviram pra gente.
Muito bem, muito bem. Olha, estamos de volta e é o seguinte, a Feira do Livro, eu estou aqui com uma revista em mãos sobre as pessoas que vão participar da feira, todo o conteúdo da feira, os dias, horários, tudo. Existe uma revista que foi lançada nessa quarta-feira, no lançamento da Feira do Livro. Então ela tem todo o acompanhamento e são várias atividades culturais que você poderá acompanhar. E a Feira do Livro não vai ficar restrita ali à Praça 15, à Praça Carlos Gomes, não. Além do Teatro Pedro II e a Biblioteca, assim, a Junqueira, também estarão disponíveis para os eventos o Ribeirão Shopping e o Teatro Municipal, saindo um pouco do eixo que todo ano a gente faz aqui em Ribeirão, que é ali aquele miolo central, tudo. Não, agora vão ter mais espaços, né? Também o Sesc Ribeirão Preto, né? O Teatro do Sesc vai também disponibilizar o seu palco para que os artistas se apresentem, né? E nós vamos ter alguns artistas interessantes aqui em Ribeirão Preto. A banda Gilsons, né, vai fazer a apresentação também da Orquestra Sinfônica, aquela atriz, a Zezé Mota, vai fazer umas conferências, Carla Madeira, né, autora de Tudo é Rio, enfim. Bom, vai ser um evento muito amplo e que você tem que prestigiar. Participe aqui de Ribeirão Preto. Todo ano eu vou e a gente tem até aquelas banquinhas de livros de R$10. Uma vez eu lembro que eu comprei um livro do Gibran Khalil, um autor libanês que, na verdade, ele foi criado, né, morou em Nova York muitos anos, mas ele é libanês. E eu que tenho descendência libanesa também, né? Eu sou muito fã da sabedoria árabe, né? A sabedoria árabe ela é fantástica. Então, tem uma passagem que a gente fala assim, tem um poema do Khalil Gibran que diz que seus filhos não são seus filhos, eles são filhos da vida. Filhos que a vida te entregou para cuidar. É um poema lindo, maravilhoso. E aí, você está andando na feira, você depara com um pequeno livrinho de R$10, R$5 que tem muitos lá. Você pega, compra, você tem um troquinho lá, compra. E aquilo marca você profundamente. Então a Feira do Livro não é uma feira que está começando hoje. Ela já tem 21 anos aqui em Ribeirão Preto. E uma das presenças que todo ano vem é o Inácio de Loyola, aqui de Araraquara, né? O autor do Menino Maluquinho e tantas obras que ele fez. Então, a feira promete ser muito interessante. Vão participar dela autores locais e autores que vêm de fora, que escrevem livros de todos os tipos. Então, vale a pena, se você tiver filho, filha em idade escolar, venha para a feira. Inclusive, o governo do estado de São Paulo está distribuindo nas escolas estaduais um voucher de R$30 para os alunos poderem comprar livros com R$30. Eu disse que tem livros baratinhos, né? Então, com esse voucher, seu filho, sua neta, alguém, vai poder comprar esses livros, né? Que estão lá disponíveis e assim ninguém vai para casa sem levar um livro. Então, a gente espera que com isso tudo, a gente consiga formar mais leitores, né? Porque o cidadão que é leitor, ele é um cidadão melhor. Porque o livro, ele tem uma coisa maravilhosa, que o livro faz com que as pessoas se transportem para o mundo do imaginário e para o mundo da informação. O livro, ele tanto traz a informação como ele estimula o imaginário. E o imaginário, então, eu lembro quando eu li o livro há 2000 anos, que inclusive teve agora essa semana a peça há 2000 anos que passou aqui no Pedro II. Esse livro, quando você lê o livro, você entra naquela criação maravilhosa que foi psicografada pelo Chico Xavier.
E você entra lá no Coliseu, e aí você começa a imaginar os cristãos sendo jogados aos leões, e aquele urro, e aquele desespero, e aquela dor. Você não está vendo nada, você está lendo, mas a sua cabeça começa a criar esses ambientes que serão únicos. Nenhuma cabeça pensa igual à outra. E um livro diz uma coisa para você e diz outra coisa para as outras pessoas. Então, é muito importante a gente desenvolver o hábito da leitura, né? A leitura cria essas coisas e nos traz muita informação. A informação, às vezes, é fictícia, né? E o livro diz que é um romance, então os romances são fictícios. E você tem livros didáticos, que são livros sobre informações reais do aprendizado da criança e tudo mais. Então a gente tem uma amplitude muito grande de leitura. Mas o que a Feira do Livro tem de diferente de uma biblioteca ou de uma loja de livros é que ela vai ter muita interação. Vai ter contador de história, vai ter peça de teatro, vai ter música, a orquestra sinfônica, debates, né? Debates importantes que vão acontecer esse ano aqui em Ribeirão Preto. E nós esperamos que você vá, que leve seus filhos, seus netos, fale para a vizinha, fale para o vizinho. Não é isso? Feira do Livro promete e você não pode deixar de fazer parte disso tudo. Hoje eu fui lá na abertura da Feira do Livro, né? Acompanhei a exposição, tudo, mas olha, você precisa ver, estava cheio, e pessoas muito interessadas mesmo em ver o que vai acontecer na feira. Tal. Já criou-se uma expectativa muito boa, existe uma tradição muito grande, né, na Feira do Livro, são vários patrocinadores, né, que colocam dinheiro, às vezes de recurso público, que abre mão de incentivo fiscal. Então a pessoa, em vez de pagar imposto, 100% destina parte desse imposto para a cultura. E esse dinheiro também ajuda a movimentar esse mercado editorial que faz com que o Brasil seja esse paraíso plural que tem leitura de todo tipo. Então é isso aí. A semana... Quando foi? O mês passado, eu fui numa feirinha de livros, lá em São Paulo, ali em frente ao Pacaembu, e encontrei a Ruth Ramos. Ruth Ramos, autora daquele livro Marcelo, Marmelo, Martelo e tantos outros da literatura infantil que eu lia para os meus filhos, né? Tava lá, Dona Ruth, velhinha já, mas tá lá, apresentando seus livros e tudo. Então, existe essa paixão, né, numa feira de livro, de você encontrar autores que você já leu, que algum dia te fizeram um benefício grande aí para o seu entretenimento, sua cultura, para o seu lazer. Então é isso. Queria falar isso para você. Você não pode perder a Feira do Livro, que vai acontecer aqui em Ribeirão Preto, do dia 12 ao dia 20 de agosto desse ano. Né? Não perca, porque vai ser muito bom ter a sua presença aqui em Ribeirão Preto. Se você é da região e quer vir para a Feira do Livro, não perca tempo. Reserve o hotel, porque costuma encher bastante nesse período. Se você vem só para o dia, chopp é gostoso, mas se você estiver dirigindo, não beba, toma cuidado, porque, né, você vai voltar aqui para Sertãozinho, Serrana, Pontal, as cidades aqui da nossa região. Cuidado, tá certo? Aproveite Ribeirão, aproveite a Feira do Livro com moderação. Beleza? Vamos para um rápido intervalo aqui com a família Prever e eu volto já. Quando precisar, Prever Campos Elíseos. Assistência familiar, carinho, respeito e dedicação ao alcance de todos. Avenida Saudade 630. Fone 3434 1000.
Quem ama seu pet agora vai ficar mais tranquilo. Crematório Pet Prever. Um local onde você pode fazer uma despedida digna e uma fiel homenagem ao seu pet. Associe-se já e tenha vários benefícios ao plano Pet Prever. Condições especiais a partir de só R$ 6,99 por mês. Faça já seu plano. Seu pet merece essa despedida digna. Crematório Pet Prever. Avenida Saudade 630. Fone 3434.000. www.crematoriopetprever.com.br. Crematório Pet Prever. Uma fiel homenagem. Filho, vamos com o papai ali? Papai, onde estamos indo? Na Prever Campos Elíseos, filho. O que é isso, pai? Filho, a Prever é a empresa que cuida do nosso futuro com muito carinho. Como assim? Além de nos dar cobertura, emprestar aquela cadeira de rodas para a vovó, sabe aquela cadeira? É a Prever que empresta. Ela nos ajuda também no tratamento do dentista, filho. Tem várias outras coisas que ela faz. Vamos lá para você conhecer. Nossa, pai, é nova essa empresa? Não, a Prever tá aqui desde 1961. Foi seu avô José que me trouxe aqui pela primeira vez. Prever Campos Elíseos, cuidando da sua família, cuidando de você. Em Ribeirão Preto, ligue agora, 3434.000. Gostei do chá com bolachas que serviram pra gente. Muito bem, muito bem. Olha, todo mundo tem um livro que já marcou a vida da gente. E aí eu te pergunto, qual o livro que te marcou mais? Eu vou já contar o livro que mais me marcou. Tem um autor australiano, o nome dele é Morris West. Muita gente já leu os livros de Morris West. E dos livros de Morris West, ele era um autor que escrevia muito sobre o Vaticano, sobre os papas. Ele é autor de As Sandálias do Pescador, ele é autor de O Mestre de Cerimônias. E o livro que mais me marcou foi justamente O Mestre de Cerimônias, um livro maravilhoso. Aquele livro foi um dos livros que mais me instigou para as culturas internacionais, para o que acontece fora do Brasil e assim por diante. E depois, em biografias, teve uma biografia que eu li, que eu gostei muito, que foi do Sérgio Vieira de Mello. Não sei se você vai se lembrar, Sérgio Vieira de Mello, ele era um diplomata brasileiro. E ele estava cotado para ser o secretário-geral da ONU. E ele estava no Iraque, numa missão da ONU, lá no escritório das Nações Unidas, lá, quando um carro-bomba explodiu, ali, um atentado terrorista, e o Sérgio veio a falecer. E essa biografia conta a história dele. Então, a gente vê assim que o Brasil tem talentos e pessoas maravilhosas, capacitadas, grandes líderes, né? Que às vezes a gente deixa perder e não se lembra, ou a história apaga o nome. Mas os livros são importantes para perpetuar essas pessoas, né? Fala aí, qual o livro que você mais gostou, que mais te marcou? Manda aí depois, semana que vem, eu vou estar de folga ainda, eu só vou voltar em agosto. Em agosto a gente volta a falar. Se você tem algum livro que gostou de verdade, que te marcou, fala pra gente, tá certo? Eu já vou encerrando o nosso programa. Tá um pouquinho cedo, mas é porque eu não estou fazendo ao vivo e você não está participando. Em agosto estarei de volta e a gente volta a falar. Beleza? Um ótimo final de semana para você. Se prepare para a Feira do Livro, que vai ser muito boa. Você vai encontrar alguns livros aí do Augusto Cury, que a gente já falou aqui no começo do programa, e espero que você goste muito. Um ótimo final de semana e até agosto, se Deus quiser. E aqui, semana que vem de volta no mesmo horário, com o novo show, André Rodini.